Então vamos lá, vamos fazer aqui o teste. Eu vou clicar em criar produto, né? E aqui eu vou colocar a descrição desse produto. Vou colocar, por exemplo, celular Galaxy, ok. Preço, vou colocar aqui 500. Última compra, lembra que isso aqui é uma data, né? Eu vou colocar aqui por enquanto uma data 0101. Depois a gente vai ter que personalizar isso aqui, 2015. O estoque eu vou colocar aqui 30 em estoque e vou mandar ele cadastrar. Cliquei em cadastrar, perfeito. Ele cadastrou no meu banco de dados, né, utilizando o Entity aí, fez o cadastro em SQL e me recuperou os dados na lista, redirecionou para produto. Caso dê algum erro, vamos forçar um erro aqui qualquer. Um erro pode ser até um campo vazio. Os campos que forem obrigatórios, né, ele vai então aqui me dar a mensagem aqui que aquele campo é obrigatório. Perfeito. Outra coisa que pode gerar um erro, a data aqui também. Se eu colocar uma data que não é válida, ó, e mandar cadastrar, ele vai me dar um erro aqui, né, informando. Ó, na verdade, quando eu começo a digitar, ó, ele já dá aqui falando que não é. Depois a gente vai também personalizar esses erros. Não é uma data válida. Então ele fica com esse erro e quando eu clicar, ele nem manda redirecionar. Ele continua nessa view create. Então essas informações funcionaram perfeitamente. Vamos cadastrar mais uma aqui, ó. Tablet. Qualquer coisa aqui. Ok. Vamos pôr uma data qualquer. Estoque 50. Cadastrei e ele listou perfeito. O que nós podemos fazer aqui? Ó? Deixa eu só mostrar aquela questão do arquivo, né, das rotas. Então abram aí os arquivos, o arquivo das rotas lá dentro de app start route config, que também foi explicado aí nos módulos anteriores. E aqui por default ele chama o controlador home e a action index. Eu quero que por default agora ele chame para mim o controle produto. E aí a action index dela vai ser a de lista. Então quando eu mando aqui executar, ele executa direto e já abre para mim como padrão a minha view aí, né, index do produto, listando aqueles produtos. Vamos entender, enquanto até ele carrega aqui, uma outra coisa dentro do nosso web config. Dentro do nosso web config, nós utilizamos então uma connection string e eu falei que a base para ele trabalhar o nome dessa conexão seria o meu contexto da loja. Ok, então aqui ele já teria essas informações, né, para poder gerar o meu banco de dados SQL, né, com a tabela produto, com os campos que existem dentro da classe produto. Isso aqui já foi explicado nas aulas anteriores. Beleza. Aqui ele não vai utilizar, né, nenhum caminho, vai ser o caminho, a rota padrão aí que tiver, o localhost padrão, tá joia? Porque a gente não sabe qual é a instância aquele usuário vai estar utilizando. Então, em vez de você colocar uma connection string com o nome da instância em SQL, como a gente fez no teste anterior, aqui você coloca um ponto que ele pega a instância padrão que ele tiver. Então, é muito melhor, isso vai ser fácil depois na hora da gente também colocar o nosso sistema aí, né, para funcionar o web. Então assim, a gente vai fazer isso depois no final dos módulos, quando o sistema estiver desenvolvido, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas por enquanto vamos utilizar esse ponto para que a rota seja padrão. O nome do banco de dados então foi loja, ok, e aqui ele vai utilizar a integridade de segurança. Ah, mas como que eu vou saber se isso aí realmente funcionou, né? Para saber se isso funcionou, você vai precisar aí do SQL Server. Então eu já mostrei no módulo anterior como instala ele, pode ser qualquer versão do SQL Server. Ao abrir, né, eu não configurei o nome de nenhuma instância. Lembra que nós deixamos só o ponto. Então se o meu aqui é SQL Express, é qualquer outra coisa no nome do servidor, isso não importa. Só vai importar que a autenticação não seja feita aqui a partir de um usuário específico, né? Ela seja a autenticação do Windows, porque nós não definimos aqui o usuário nem nada disso. Eu falei aqui que a autenticação vai ser padrão, tá joia? Então nós não passamos os comandos ali para usuário, para senha, nada disso. A gente pode fazer isso depois por questão de segurança, eu vou explicar também sobre isso, mas por enquanto nós não fizemos. Então a conexão aqui vai ser com a autenticação do Windows. E quando eu autenticar dentro do banco de dados aqui SQL, eu vou ter uma pasta falando aqui, ó, aonde está o meu banco de dados, né, que é o loja, e ao clicar nesse banco de dados loja, que foi feito através de um context com o framework do Entity, eu vou ter aqui as tabelas, por enquanto é uma só, de produtos. Vamos com o botão direito e vamos verificar se os nossos dois registros já estão aqui dentro. Essa é uma das formas de fazer utilizando o Entity, que é um framework que
Ele fez essa intermediação, né, com aqueles dados da classe e o meu banco de dados SQL. Eu nem precisaria abrir o SQL, tá joia? Eu nem precisaria utilizar ele aqui. Então, se você quiser, utilizando o Entity, você nem precisa ter ele instalado aqui. Você consegue trabalhar de forma ali, né, utilizando o framework. Ah, mas eu não quero utilizar o Entity. Ok. Aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque aqui você vai vir em banco de dados, vai criar um novo banco de dados, como eu mostrei no curso anterior, criar suas tabelas, e aí, justamente aqui, ó, você não precisa colocar o nome de um contexto para ele pegar. Tá joia? Você só vai colocar as informações aqui, né, do seu banco de dados. Então a gente pode ser que depois eu faça uma outra conexão dessa forma, mas desse jeito aqui, utilizando o Entity só para fazer essa comunicação é muito mais prática. Qualquer outra tabela que eu venha criar a partir de uma classe, ele já vai gerar tudo de forma automática para mim. Então para que eu vou ter trabalho aí de fazer isso de forma manual? Então fica muito mais fácil aí, né, da gente trabalhar.